Dia 40, Êxodo, capítulo 29 ao capítulo 30, versículo 10. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Tomam um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e as vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e o tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomará um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e as espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. E com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas
com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar, queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. E o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas. E serão para lugares de varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarás sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez por ano, no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Mateus capítulo 26, do versículo 14 a 46. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dize-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade, te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Salmos capítulo 31, do versículo 19 ao 24. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: Estou cortado de diante dos teus olhos. No obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Provérbios capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Terminamos o dia 40, nós nos vemos amanhã no dia 41. Até mais.